Quando falta aquele que te empurra para a vida. Quem é esse que te empurra para a vida? Sim, é o nosso pai. Pai é uma palavra que vem do latim, pater, né? E quer dizer aquela figura paternal, aquela figura da família, pater, família, né? O genitor de alguém. O conceito de pai é bastante amplo e não se restringe só àquele que é o pai biológico, né? Um pai adotivo, um pai de criação, não vai perder esse direito de ser chamado de pai. Contudo, para as constelações familiares, o pai é aquele que nos conecta às nossas raízes ancestrais, vindas pela rama paterna. É aquele que nos passou 50% de quem nós somos, dentro de uma carga genética, de um campo morfogenético. O pai, nas constelações familiares, ele traz a energia de realização. Aquela energia paterna, ela nos ajuda, nos impulsiona, nos aponta para o mundo, né? A forma como a gente se relaciona com o mundo e especialmente com as autoridades. Então, a gente fala, né, que as constelações trabalham para que a gente possa tomar o quê? A vida. E para tomar a vida, nós precisamos primeiro tomar a energia do pai e da mãe. Então, o que significa tomar o pai? Tomar o pai é se colocar pequeno, é se colocar no seu lugar de menor do que o seu pai, né? Menor do que o sistema que o seu pai representa. Muitas pessoas saem desse lugar naturalmente, se arrogam, né? Não conseguem se ver nesse lugar de pequeno, nesse lugar de vinculado, se sentem autossuficientes. É importante a gente entender que a nossa cultura, ele leva a gente a determinadas crenças, como a gente falou, e essas crenças é que nos tiram daquele lugar. Então, muita gente se sente no direito de ir julgar, de estar num status, num ponto específico, onde eu olho para baixo e digo, mas quem é o meu pai? Ele não fez nada por mim, ele não pagou pensão, ou ele estava sempre em casa, mas ele nem olhava para mim, só tinha minha mãe, ou então meu pai só trabalhava, né? Não importa. Dentro da perspectiva sistêmica, o pai é aquele que te passou, como eu falei antes, 50% de quem é você. Mas na nossa cultura ainda tem mais um peso, porque cai sob o peso de pai é aquele quem cria. E não é bem assim, né? Esse pode até ser o pai afetivo, né? Aquele pai que eu escolho como representação para a imagem que eu tenho de um pai, essa imagem social, que é um homem perfeito, que é extremamente participativo, que é um cara que está sempre disponível, que é um cara que me ensina a andar de bicicleta, que é e por aí vai. Só que bora pegar o exemplo da bicicleta. Eu preciso do meu pai para andar de bicicleta? Tem que ser o meu pai que vai me ensinar a andar de bicicleta? Não, não tem que ser. Então, nesse momento eu compreendo, do meu pai eu preciso de uma coisa. E esse lugar ninguém pode ocupar, que é aquele que me transmitiu a vida. Então, dentro dessa ideia de pai é aquele que cria, eu entro numa crença que está embutida, é muito perigosa, que é uma crença de exclusão. E é interessante pensar nisso, porque quando a gente olha para a sistêmica, a gente vai perceber que independente do símbolo, independente do pai social, independente do pai adotivo, você tem um pai, né, genético, tem um pai epigenético, né, de uma genética profunda. E tem informações desse pai que lhe compõem. Qual é a condição última para que um homem se torne pai a partir do ponto de vista da sistêmica? É que ele conceba a vida, porque a vida para a sistêmica começa com a concepção. Ah, mas meu filho, ele não teve pai. Não, ele teve pai. Não, mas eu fiz uma inseminação artificial. Isso a gente escutou recentemente. Ele teve pai. Não, mas ele é filho de uma noite de carnaval. Ele teve pai. Não importa. Algo nele sabe e vai buscar esse pai. E é importante diante do que o Hugo está colocando, porque bora pensar. Então quer dizer que um filho adotivo não tem pai?
não tem mãe? Sim, ele tem pai e tem mãe de origem. E isso é que liga essa árvore que somos nós às nossas raízes. Né? Eu gosto muito de falar, imagina que você é uma árvore, né? E que teus pés são os teus troncos, né? Ou o teu tronco, quando tá junto, que te dá uma boa base e um bom sustento. No pé direito, sai uma rama para debaixo da terra paterna. No perna esquerda, pelos pés sai a rama materna. E é isso que dá sustentação para a tua árvore. Se você nega esse pai por todas as questões vividas, experimentadas com esse pai, ou projetadas nesse pai, em cima de uma expectativa, automaticamente essa árvore fica capenga. E ela vai ficar lá, ó, tá tronchinha, eu só me apoio na minha mãe, não tenho meu pai ali. E porque eu botei na minha cabeça, criei uma crença que eu não tenho essas raízes. Mas bora lá, aí eu digo assim, não, mas eu tenho sim, porque eu me relaciono com meu avô e minha avó. O meu problema é com meu pai, mas meus avós não. Não é assim. Bem, o nosso pai é a ponte entre nossos avós e a gente. Então, significa que não estaremos sendo nutridos do mesmo jeito, porque a gente cortou um pouquinho acima. Então, para que uma árvore fique em pé diante das diversidades da vida, ela precisa estar bem fincada no chão. E estar fincada no chão significa tomar esse pai da forma que ele é, porque ele é o começo das nossas raízes que se infiltra pela terra para ser nutrido e vai até os nossos antepassados, e fazer o mesmo com a mãe. Mas depois a gente fala da mãe em uma outra live. Então, pensando nisso, percebe a importância de tomar esse pai? Percebe como é condição de vida olhar para esse pai de uma forma madura, né? De uma forma adulta, compreendendo e colocando ele no lugar dele? Porque se eu não ponho ele nesse lugar, eu nego em mim 50% da estrutura que me põe firme. E essa é uma das questões que levam à depressão. Quando eu nego uma parte de mim e eu não posso vivê-la, porque eu não quero aparentar com ela, e aí lá vem outra questão, aparentar com ela. Eu não tenho nada do meu pai, Regina. Nada. Eu sou toda a família de minha mãe, diante daquilo que você quer ver. Porque geneticamente tá lá e a gente tem como comprovar, 50-50. Ao dar a vida aos filhos, os pais não podem dar mais do que a vida, nem tirar mais do que a vida. O que é isso que você está falando? Que loucura é essa? É bem simples e é até bem matemático. Não existe meia vida, a não ser para os isótopos radioativos, para pessoas de uma vida, que começa no nascimento, na concepção e vai até a morte. Não tem meia vida, um quarto de vida, 75% de vida. O pai entrega a vida. E aliás, o pai e a mãe entregam a vida. Né? Então você vai tomar essa vida. E tomando essa vida, você está tomando aquele material genético daquele homem que é seu pai. Simples assim. Quando eu digo, não, eu sou apenas filho de minha mãe, eu estou negando 50% da minha vida. E como eu falei, não existe meia vida. Então você termina não podendo existir. E isso vai gerar uma série de problemas. Então quando eu tomo a minha vida, eu estou dizendo sim para o meu pai do jeito que ele é, para minha mãe do jeito que ela é. E é importante entender que eu estou dizendo sim até para as escolhas da minha mãe. É importante a gente entender isso, né? Porque quem foi que fez essa escolha? Essa escolha desse homem foi a nossa mãe que fez, como o nosso pai fez a escolha de nossa mãe. E ainda quer piorar um pouquinho pra gente, né? A gente quer julgar a escolha do algo maior, porque nós somos quem somos, porque somos filhos desse sujeito. Senão seríamos outra pessoa. Se a nossa mãe tivesse tido uma criança com outra pessoa, eu poderia nem ter o mesmo sexo que eu tenho, porque eu não seria mais eu mesma. Eu já seria uma nova história, porque eu seria a união do sistema de minha mãe com um outro sistema. Então, é aí onde surge a gratidão. Eu sou quem sou e vivo o que vivo hoje, porque essas duas pessoas disseram sim para a minha existência. Não houve um aborto. Eu estou aqui. Mesmo que eles tenham me pegado e dado para uma adoção, certo? Independente do que seja, eu estou aqui porque eles me
fecundaram. Eu fui gestado por essa mulher e eu nasci. Então, consequentemente, esse pai e essa mãe são fundamentais para quem eu sou agora. E isso é muito importante de entender, porque na hora que eu ancoro essa ideia de que eu posso ser quem eu sou, filho desse pai e dessa mãe, consequentemente, gente, a minha vida começa a ter uma nova energia. Uma energia que vai me colocar adiante. E esse é o papel da energia do pai. A energia do pai nos impulsiona para a vida. A mãe nutre, mas é o pai que empurra. Então, mas eu não conheço meu pai, Regina. Eu nunca falei com ele. Não importa. Na hora que eu digo sim, eu acolho o pai que me permitiu estar em vida, automaticamente eu vou ancorando a ideia de poder existir plenamente, de poder receber tudo que a vida tem para me dar, de poder tomar a coragem que não só veio dele, mas passou pela ponte, que é ele, dos meus antepassados que viveram milhões de histórias, de coragem, de força, de fé, e que chega até mim através dele. Ah, mas eu já tenho isso de minha mãe, Rê. Eu não preciso dele não. Foi o que eu falei da árvore. Se vier um vento, se vier os intempéries da vida, a árvore que está fincada com as duas raízes base, que tem mais força, ela não cai na ventania, nos tempestades, nos temporais, nas dificuldades. Mas se eu só tenho uma, a tendência é eu cair. Então é essa compreensão que a sistêmica convida a gente. E esse ato de tomar, que é muito importante para que você tenha êxito na sua vida, né, tomar os seus pais. Então, esse ato de tomar é um ato humilde, né? É um sim à vida, é um sim ao destino. Quem rejeita o pai, né, vai rejeitar 50% de você. E se você rejeita 50% de você, você vai ficar vazio. E é nesse vazio que habita a depressão. É esse vazio que te leva a perder a força para viver. Compreendam, o pai traz a força. Essa força vem desse pai, mas claro, vem do masculino. Significa que o pai de minha mãe também me passa força, mas não é a força direta que eu preciso que se some. Eu estou inteiro quando essas forças se somam. Quando eu tenho dentro de mim a força do masculino dos dois sistemas, certo? E quando eu tenho o amor, a nutrição que vem das mulheres dos dois sistemas. Então eu preciso compreender que eu tenho necessidade e que eu mereço receber tudo para que eu seja plenamente um ser na vida em crescimento. E a maneira como a gente vai se relacionar com nossos pais, hoje e no passado, isso reflete na forma que a gente se relaciona com a nossa profissão, com as figuras de autoridade, porque são projeções, né? Com os parceiros, no caso das mulheres, né? E como a gente se sente inserido no mundo. Quando a gente busca um parceiro, né, a gente pode estar olhando para o nosso pai, né, repetindo a forma de escolhas da nossa mãe, buscando parceiros parecidos com o nosso pai, que é muito comum. Também a forma como a gente olha para o nosso chefe, a forma como a gente olha para o Estado, né? Isso é a forma que a gente lida com o masculino. Inclusive para você focar na sua profissão e dar certo, ter energia focada para dar certo. Não é questão só da prosperidade ou do dinheiro que vem com a profissão, mas o ser profissional, o alcançar suas metas. Isso tem a ver com a energia do masculino, com a energia do pai, né? E muitas vezes quem não tomou essa energia do pai pode ter várias profissões na vida, não se fixa em nenhuma, não consegue finalizar nenhum curso, não consegue exercer nenhuma profissão. Então percebe como é importante a gente olhar dentro de outra perspectiva para esse homem. Não significa que a gente deve olhar para esse homem, tá? E dizer, ah não, com tudo de ruim que ele fez, ele é maravilhoso. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando, olha, você tem que se relacionar com o pai que te espancava, com o pai que te abusava. Não é isso que a constelação fala. A constelação fala apenas tomar essa ponte que nos conecta com tudo que veio antes, a nossa história.
E essa ponte, independente de como ela seja, do que ela tenha sido construída, é a nossa ponte. E essa parte dessa ponte é o pai. Então, se eu quero estar dentro de uma conexão de minha missão com minha missão profissional, por exemplo, eu preciso olhar para esse homem, independente de nem saber como é o rosto dele, e apenas dizer sim. Gente, vocês não sabem a potência de um sim. Um sim para quê? Um sim para a tua vida. Então, esse tomar que a gente vai e volta e fala desse tomar, né, vai mostrar pra gente que se eu estou no adulto, se eu estou em paz comigo, eu posso olhar e dizer, ok, foi como tinha que ser. Eu posso assentir esse pai dentro de mim, sem as expectativas de novela, de filme, de como tem que ser um pai. Porém, se eu estou na minha criança magoada, consequentemente, eu nunca vou conseguir olhar para esse pai. Porque eu vou entrar num caminho que a constelação diz, de forma alguma entre nesse caminho, eu não consigo perdoar o que meu pai fez comigo. E pai não vai dar o perdão para a gente, né? O pai pode nos perdoar, mas eu não posso perdoar o meu pai. Então, a gente precisa compreender de que lugar eu faço as minhas birras com relação a esse homem comum. Comum como eu sou comum. E essa compreensão é a grande sacada para eu não julgar e não entrar no movimento do estado parental, né? Que é aquele estado lá, julgador, que está paralelo com o meu adulto e com a minha criança. Se eu vier para cá, eu também não vou ver, porque eu vou chegar aqui e com o olhar dos meus avós, com o olhar da sociedade, das gerações que eu estou inserida, eu vou dizer, você não é um bom pai, tá vendo? Você não é o meu pai. Isso vai me empurrar para eu ir para a criança. A criança magoada que também vai dizer, você não é o pai. Não, eu estou no adulto. Eu estou no adulto e eu digo, então, esse é o cara que me fez. E nada pode mudar isso. E se eu posso ser esperta? E se eu tomo ele, a minha profissão se organiza, a minha cabeça se organiza, eu me torno mais forte, mais corajoso, eu tenho impulso para ir para a vida? Eu digo sim. Porque como adulto, eu posso dizer sim, né? Porque no lugar de adulto, o meu pai, o pai da minha criança interior sou eu mesmo. Porém, tem uma outra questão, gente, que muitas vezes fica super escondidinha e ninguém percebe, né? Que é a questão de minha mãe e as mágoas que minha mãe tem desse homem. E como eu vou reagir ao olhar para esse homem, ou dos meus avós, como é que meus avós olham para o meu pai, né? E pode ser até os pais do meu pai, tá? O pai foi embora, sei lá, a mãe morreu, o pai foi embora e eu fiquei com meus avós paternos. E meus avós paternos têm um olhar que não é muito legal sobre o meu pai. E eles começam a incutir em mim uma crença até para tomar esse lugar ou, inocentemente, com o objetivo de é melhor assim porque ela não cria expectativa e não sofre. Isso cria também uma distorção da forma que eu vou olhar para esse pai e querer ou não tomá-lo. Como consequência dessa interrupção, seja por causa de uma mãe magoada ou porque não tem referência desse pai, né? Uma noite de carnaval, uma inseminação, etc., um abuso. Se essa pessoa não tem a conexão simbólica com esse pai, ela pode, além de não conseguir ter êxito na sua vida profissional, por exemplo, ela pode ter uma tendência a não estar na realidade. Ela pode ter uma tendência a ficar numa ilusão, que foi a ilusão que ela viveu na infância. Adições, vícios, né, jogos, toda essa forma de se relacionar com o mundo a partir da fantasia, né, ou da fuga da realidade, ela tem muito da relação com o pai interrompida. A ideia de abandono. Se eu guardo a ideia de abandono ou ela foi alimentada, né, desde criança, automaticamente eu posso fazer uso de ativos, que é algo a mais, né, algo que eu somo. Então eu posso estar me relacionando com atitudes compulsivas, botando para dentro, bora botar para dentro. Então eu vou tragar o meu pai para dentro, eu vou dar goles do meu pai para dentro.
Então isso é uma percepção de: será que o meu pai me abandonou? Bora pensar, qual é o contexto real? Sai da criança, sai do estado parental lá, ó, que a família estava ali julgando o pai e tal, vai para o teu estado adulto, pleno, para. Qual é a história do meu pai? Esse homem comum foi uma criança como? O que ele absorveu? Da mesma forma que eu absorvi. Será que meu pai tinha algo a mais a dar? Porque eu posso estar querendo que meu pai me dê algo que ele nem recebeu e ele não sabe como exemplo. Essa perspectiva do abandono, gente, ela perpassa, e é triste porque ela perpassa gerações. Um exemplo para vocês: um pai que morreu prematuramente. Na maioria das constelações, um pai que morreu prematuramente fica para o filho com a ideia de abandono. E vocês acham que alguém queria morrer prematuramente? Queria morrer de um câncer prematuramente? De um acidente de carro prematuramente? Não, essa pessoa não queria, mas ela faleceu. E aí eu vou criar um transtorno na minha vida, porque eu boto na minha cabeça que meu pai não podia ter morrido. Porque ele morreu, olha, deu tudo de errado na minha vida. E aí vem um script de vida que vai me levar a fazer tudo dar errado na minha vida, certo? Fora que eu vou ter uma tendência a usar o álcool, a usar remédios, a usar o tabaco, né? Ou outras formas de aditivos. Compreendam isso, que vocês vão ser capazes de olhar para aquele copo de cerveja que você toma tantas vezes e dizer: eita, eu não preciso mais. Gente, é tão importante dizer isso. Quantas pessoas chegaram para fazer terapia comigo com entre 21 e 26 anos, que estavam usando uma diversidade de drogas, e quando eu digo uma diversidade, e depois que compreenderam que não foram abandonados pelo pai, que o pai, por exemplo, não tinha autorização de ficar. Quando elas entenderam que não era uma questão pessoal com elas, que elas se viram abandonando os vícios. Porque elas começaram a compreender: sim, eu fui amado. Eu fui amado naquele ato e naquele momento, eu fui amado. Naquele momento que eu nasci, eu fui amado. Mas se não puderam ficar, certo? Não importa, qualquer pessoa pode criar um bebê. Agora, da vida, especificamente aquela vida, só aquele pai e aquela mãe específico. E enquanto você não tomar do seu pai, enquanto você não tomar simbolicamente esse homem comum, vai seguir com essas dificuldades em tomar a realidade. Até porque a grande realidade é que esse homem comum e aquela mulher comum são seus pais. Então, o olhar sistêmico, ele vai apontar um caminho de compreensão desse pai, né, como um homem, né, um filho de um pai e uma mãe também. E quando você consegue, né, especialmente quando você é um filho, se alinhar com essa energia do masculino do seu pai, você consegue ficar mais forte para encarar a realidade e nutrir suas realizações. Quando as mulheres fazem isso, elas também conseguem fazer isso. Mas, enquanto identidade, isso tem mais um valor aí. Então, a dinâmica das constelações familiares vai propor essa integração desse olhar, né, e fortalecer esse indivíduo para uma vida mais fluida, para que ele possa fluir melhor. Então, é muito importante a gente entender, e aí eu vou colocar a mulher entender, né, que o nosso lugar não é na filhinha do papai. Estar na posição da filhinha do papai atrapalha um bocado a gente, um bocado, né? A forma que a gente vai ver o mundo vai ficar muito distorcida, mas isso aí cabe para outra live. Mas é importante dizer que também a gente ficar só no âmbito do feminino, porque eu sou mulher, o feminino, a gente se perde desse masculino. Então, eu sempre digo, dentro dos meus trabalhos, e aí são os meus trabalhos, né, eu coloco a importância sempre de trabalhar o masculino. Então, faz um grupo só de mulheres, G, faz uma tenda só de mulheres, G, e a minha colocação sempre é: eu preciso dos homens para que eles estejam com a gente e a gente tenha consciência dos pais em nossa vida. Então, é importante a gente compreender que dentro de nós, para que a gente esteja em paz, esteja em amor, a gente tem um equilíbrio entre o feminino e o masculino. Da mesma forma que o pai é convidado a gente ancorar esse masculino, esses avós, os bisavós, e assim sucessivamente, sua força e essa energia, né, que vem do masculino, os homens precisam ancorar
também é o feminino. Então a gente teria muito mais um mundo do equilíbrio, pessoas em equilíbrio, se elas compreendessem que todas nós somos masculino e feminino, pai e mãe. E essa compreensão dessa tomada de pai dentro da nossa cultura é super importante. Por quê? Porque dentro da história, os homens não puderam ficar. Dentro da história e da cultura de guerra, de caça, os homens iam e não voltavam. E foi isso que a gente absorveu muito da Europa, muito do povo africano, que saíam para caçar e não retornavam, muito porque morriam, muito porque não sabiam como retornar depois de longas jornadas. E a gente ficava sem o pai. E aí a gente foi criando homens sem se aperceber, né, que esses homens sofriam uma influência, porque são as mulheres que criam esses homens, uma influência desse masculino que não pôde ficar. E numa cultura onde a gente está, no tempo que a gente está, aí os homens olham e não se percebem também que eles têm um lugar e o direito de ficar. Eles estão nesse movimento compulsivo de ir embora. Então nós temos uma geração, que é uma geração hoje que está em média entre, 20 anos, vamos botar aí, 19 anos até uns 40, onde não tiveram muitos essa conexão e esse contato com esse pai. O pai foi embora, houve muitas separações. E esses pais não se responsabilizaram emocionalmente de ficar. Por que não quiseram? Não, a grande maioria, porque dentro do sistema tem a memória dos homens que não podiam ficar. Não dá pra gente julgar os homens simplesmente, porque a maioria está agindo de forma inocente dentro da perspectiva sistêmica. E quando a gente, consegue entender, e olhar e dizer sim para esse homem, para esse pai, do jeito que ele é, então a gente consegue se conectar com a própria vida, porque o pai, junto com a mãe, traz a vida, né? E esse masculino ancestral e simbólico, ele vai trazer uma série de benesses quando ele é bem visto, né? E que tipo de benesses são essas? Então você consegue mais ordem na sua vida, melhora a sua comunicação, a sua socialização, a sua força, a sua energia ativa no mundo, né? Esse ir para o mundo, essa vontade de conquistar, né? Essa energia do caçador que vai caçar. Caçar o quê? Caçar o seu projeto, caçar seu sonho, caçar aquela vaga do concurso. Então, o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares sistêmicas, ele dizia que somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo, né? Então o que ele quer dizer? Que é a energia desse masculino que vem pelo seu pai, que é o seu vínculo com esse masculino, ela te impulsiona para ir para o mundo. É o pai que dá essa amplitude, gente. Então vê que interessante, eu falou uma coisa aqui sobre concurso. Bora pensar. Geralmente, foi percebido, nós podemos perceber que muitas das pessoas que fazem concurso têm problemas com o pai. Então a gente percebe que muitas vezes essas pessoas que buscam o concurso público, eles estão buscando o Estado como pai. E por que tenta tanto e não consegue? Porque o Estado não vai ser o pai, né? Muitas vezes essa pessoa vai passar com tranquilidade quando ela ancora a ideia do pai de origem dela. Então é tão interessante quando a gente fala com concurseiros, quando a gente dá essa luz, olha, como é que é a sua relação com seu pai? Será que isso não te levou a buscar esses concursos? Aí alguns respondem, então, mas é porque eu venho de uma família de concurseiro. Quem foi a primeira pessoa que fez concurso na tua família? E aí a pessoa diz, então, foi fulano. E quando a gente pergunta, e esse fulano, como se relacionava com o pai? Ah, tinha uma péssima relação, esse pai foi embora. E a gente vê a origem e essa busca do Estado como pai. Então é importante a gente compreender. Em primeiro plano, logo após, a gente tá pai e mãe. E é isso que faz a nossa conexão com o mundo. Quem vai dar este impulso, esse empurrão, é o pai. Por quê? Porque a mãe, gente, ela tende, eu posso falar como mãe, ela tende
a olhar para o espaço, que é o mundo onde eu vou soltar a criança, delimitando milhões de coisas. Ali é perigoso, aqui é perigoso, ela faz uma análise. Pá. Né? E aí ela diz, olha filho, daqui para ali, dali para aqui, não pode fazer determinadas coisas. Já o pai, ele faz análise rápida do ambiente e diz, vá lá brincar. E ele dá autorização e a criança vai viver com mais amplitude. Não significa, não, mas é porque o pai é irresponsável e a mãe não é. Não, é porque esse pai, ele tem uma percepção cerebral do ambiente e das questões desse ambiente e ele está disponível a correr a qualquer momento. Mas ele não delimita a vida. Ele diz, olha, tem mais possibilidades e você pode. Percebe a diferença? Então, quando a gente está muito nesse campo da mãe, a gente tem uma tendência a ter mais medo. Eu tenho medo de tudo. Eu não consigo fazer isso ou aquilo. E quando a gente está no campo do pai, a gente geralmente é mais corajoso. E aí você pode pensar, não, a minha mãe era muito guerreira, ela fazia isso, ela tinha essa energia, eu não preciso do meu pai. Meu pai, inclusive, era muito parado e muito quieto, então era o contrário. Às vezes acontece de você ter personagens que estão vinculados, né? A sua mãe podia estar vinculada à energia do pai dela, muito mais do que a da mãe. E aí chegou para você essa mãe forte e empoderada, e que muitas vezes no dia de hoje é interessante que a mulher e que o homem tenha esse poder de uma forma equilibrada. Então, ok, é só entender que simbolicamente, se você não conectar com essa energia, você vai perder acesso a uma melhor expressão disso no seu dia a dia. Para harmonizar essa força, e a forma que você tem de harmonizar essa força é alinhar essa imagem de pai dentro de si. E é importante a gente entender, veja, o movimento de progresso de cada um da gente vai da mãe para o pai e do pai para o mundo. Aquela pessoa que não está vinculada com o pai, ela tem dificuldade de ir para o mundo. E o que é que tem no mundo? A vida adulta, a vida atuante, a vida em ação, né? Uma pessoa que tem dificuldade com o pai vai ter uma tendência a procrastinar, não vai realizar. E muitas vezes essa dificuldade que ela tem com o pai são símbolos de crença familiares. É a sensação e o sentimento que essa mãe tem por esse homem, pelas questões que ela viveu. E é importante que a gente, enquanto adulto, olhe e diga, olha, minha mãe tem direito a olhar para o meu pai da forma que ela queira, porque a experiência é dela. Mas ele é meu pai. Então, por isso que é muito importante que vocês entendam. Nunca aceitem estar no lugar com a sua mãe, onde sua mãe fala mal para você do seu pai. Então, existem mulheres, mães, e poxa, gente, já atendi muita gente que chega assim no consultório, que vai para a filha ou vai para o filho para desabafar sobre esse pai, mas porque seu pai, porque seu pai, porque seu pai, porque seu pai, porque seu pai. E nesse momento que ela vai fazendo esse jogo, ela vai destituindo inconscientemente, muitas vezes, não vou dizer que tudo é alienação parental, certo? Pode ser uma alienação parental inconsciente, né? Mas eu considero mais alienação parental bem mais consciente. Então, você vai destituindo o pai de dentro de você. Você vai querendo negar esse monstro. Mas ele pode ter sido um péssimo marido. Mas ele foi o homem que te deu a vida. Então, toda vez que essa mulher vier, você pode falar, e é isso que eu digo em terapia, você pode olhar para essa mãe com amor, não precisa brigar, não precisa arengar com sua mãe, mas você olha para ela e diz, olha, mãe, vê só, não fala mais do meu pai para mim. Se você está precisando falar do meu pai para alguém, e eu vejo as questões de vocês, não estou dizendo que não vejo, tá? Vá procurar uma terapia, vá procurar uma amiga, sabe por quê? Porque eu sou filha dele. E eu tô começando a ter abuso do meu pai por causa da senhora. Ah, mas é isso mesmo, para ter abuso mesmo. Então, é por esse motivo, mãe, que eu peço à senhora, não fale mais do meu pai para mim. Gente, isso gera uma mudança incrível na energia da casa. Porque ela para de te usar como instrumento para atingir aquele homem. Se ela não quer mais estar com aquele homem, cabe a ela desistir. Cabe a ela liberar e dizer, olha, eu não quero mais. E não ficar me usando para a manutenção da relação.
uma relação que pode já ter acabado. Então, a gente precisa compreender isso, porque isso é extremamente comum, não é, Hugo? Sim, especialmente pela questão da crença e da fantasia, né? A crença no sentido de você estar olhando para o seu pai com os olhos de sua mãe e as falhas que ele tem enquanto marido, se é que eu posso chamar isso de falhas, mas enfim, a relação deles, o jogo deles. Isso afeta a forma como você vê, tanto quanto as ideações, as idealizações que você tem. O que eu quero dizer com isso? Quando você imagina que o seu pai deveria ser aquele homem forte, que ia olhar para todas as suas dificuldades, que ia afastar com a mão todos os perigos, que ia estar presente a cada passo para que você pudesse ser o melhor que você veio para ser, você está olhando para um super-herói. Você está olhando para o mestre dos magos, que inclusive fugia muito, sumia, né? E você está olhando para o mestre Oda, você está olhando para uma fantasia, né? O seu pai é uma pessoa. E aí, quando você percebe que seu pai é uma pessoa, e não aquele pai imaginário, ou então você fala assim, poxa, o pai do vizinho joga bola com ele toda semana, e o meu pai não está nem aqui. Ah, o pai do vizinho acompanha ele na escola, o meu nunca foi. O pai do vizinho, você não sabe qual é a real relação do vizinho com o pai dele. Às vezes, o pai do vizinho é um melhor vizinho do que pai, inclusive. Por quê? Porque às vezes o nosso pai não tem a permissão de ser. E essa permissão ela é sistêmica. Essa permissão vem da mãe dele, no caso da sua avó, seu avô, seus bisas. E isso vai afetar diretamente esse homem que é seu pai. Então, quando a gente está desconectado dessa energia paterna, a gente também não vai conseguir ser um bom pai. A gente também não vai conseguir ir para o mundo. A gente não vai conseguir exercer essa energia do masculino, né? E o Bert Hellinger, ele diz o seguinte: a gente precisa olhar para os nossos pais, né? Humanizar os nossos pais e deixar os nossos pais com o destino que os cabe. Não dá para a gente salvar, embora seja tentador, e geralmente a gente se pegue tentando salvar os pais pais e mães, mas a gente está falando mais especificamente do pai hoje. E o melhor que a gente pode fazer, o mais saudável para nós e para eles, é deixá-los com o destino deles. E é entender que da mesma forma que nós temos uma criança ferida, se assim temos, que esse pai também um dia foi criança. E ele também tem as histórias dele. Então, a gente, às vezes, no lugar de filho, filha, a gente quer ver aquele homem ali pronto. Né? Porque, vamos dizer, a gente conheceu o nosso pai com 35 anos, com 40 anos. Tá, e ele foi plotado ali, foi com 35 anos, 40 anos. Não, esse cara passou por uma gestação, sofreu as interferências de uma gestação, sofre as interferências do DNA, das histórias de 300 anos antes dele, certo? Sofre as influências do script de vida que ele criou de 0 até 7 anos. Tudo que ele experienciou na adolescência, tudo que ele experienciou na vida jovem, tudo isso interfere nesse cara que virou o seu pai. E que só virou pai na hora que você nasceu, ou que seu irmão nasceu. Então, é muito importante a gente ter a compreensão, né, desses fatos, porque senão a gente fica a hora toda projetando que o pai da gente virou o pai da gente aos 35 anos pronto. Ninguém estava pai pronto, né? Até porque cada filho faz nascer um novo pai, porque cada filho está num momento diferente daquele homem. Então aí diz, não, meu pai agora é excelente para os filhos de minha madrasta. Mas com a gente ele não foi, ele tem outra idade, tem outro momento de vida, outra condição financeira, tudo muda, tudo muda. E outra, o sistema da nova mulher do seu pai pode solicitar dele um novo homem, que não é o homem que o sistema da sua mãe solicitava. Lembrem, antes de você nascer, existe uma relação sistêmica entre o sistema de sua mãe e o sistema de seu pai,
que um convida o outro. Muitas vezes ele pode estar sendo o pai que é solicitado no sistema de sua mãe. Pode ser que no sistema dele, até os homens não iam embora, mas no sistema de sua mãe, os homens iam embora. E ela vai fazer de tudo para esse homem ir embora. E ele vai, porque ele vai se encaixar dentro do sistema dela. Entendam, gente, só olhem para esse ser ali, né, que fez aquela fecundação dar certo, nascer você, e digam, ok, sim. Eu digo sim para o seu destino, eu digo sim para o meu destino. Eu acolho tudo como é. E isso eu faço no meu adulto. Isso eu faço no meu lugar de desenvolvimento e de crescimento. Se eu não compreender isso, consequentemente, eu vou ter, como o Hugo falou, problemas na minha profissão, eu vou ter problemas na minha expansão para o mundo, eu vou ter problemas nos meus relacionamentos. Porque para eu justificar que o meu pai não presta, eu vou procurar homens que se identificam com o padrão do meu pai para dizer todo homem é igual. E o meu pai, em algum pedacinho distante, passar a prestar porque ele é igual a todos os homens. Já ouviu essa frase? Deve ter escutado essa frase. E aí, gente, o que acontece, ou como se percebe, né, essa ausência do pai? Então, já que o pai traz essa ordem, já que o pai traz essa força, né, esse direcionamento, você consegue perceber o que acontece quando esse pai está ausente, seja fisicamente, seja emocionalmente. Isso é uma coisa que pesa, a gente não está aqui para não dizer que não pesa, né, que deixa cicatrizes, uma sensação de vazio, né? E aí, quando você chega para essa pessoa adulta, né, que teve essa cicatriz, diz, olhe para o seu pai, aí a gente encontra constelador, enquanto terapeuta, né, muitas vezes é difícil para essa criança interna, né, olhar e dizer, poxa, pai, você fez falta e agora eu percebo que você está aqui no meu coração. Isso é uma cura potente, mas é uma cura que exige um trabalho pessoal bastante também potente, né? Gente, se vocês exercitarem com todas as mágoas aí que vocês ainda estão prendendo dentro de você, né? Enquanto vocês não puderem se dar o presente de dizer, pai, eu amo o Senhor, vocês não vão saber do que a gente está falando. Então, só faz isso aí sozinho, né? Não sei quem é meu pai, eu tenho uma foto do meu pai quando criança. Põe assim no canto. Senta, vai pro teu adulto, não pra criança com mimimi, nem pro estado parental julgando aquele homem. Só olha. E olhando para aquilo ali, com todo o amor do mundo que existe no teu coração, começa assim. Pai, eu tenho que admitir, você fez falta. Você fez muita falta. Pai, eu amo você. Gente, deixa isso te tomar. Eu garanto que você pode chorar e que você vai lavar a sua alma. Porque aquilo que estava engasgado, aquele querer dizer, pai, eu amo o Senhor, independente de tudo. Eu não podia amar por causa dos julgamentos. Mas agora que eu entendo que o Senhor é comum, é igual a mim, né? É igual a todo mundo. O Senhor não é um herói, é igual a minha mãe. Eu posso dizer que te amo. E dizendo que te amo, eu digo sim a meus 50%. Eu assumo em mim que eu posso ter uma parte do meu pai. Isso vai fazer uma gigantesca diferença na tua vida e na tua forma de se relacionar com o mundo. Isso não é uma coisa simples nem fácil. E não é porque a gente está hoje vindo aqui nesse vídeo falar sobre pai que a gente está super bem resolvido o tempo todo. Sim. Né? Sempre uma ou outra coisa vai virar gatilho e você vai lembrar de algum incômodo. Né? Bert Hellinger, já idoso, ele escreveu uma carta para o pai dele, né? Onde ele dizia, pai, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo as tuas distâncias, agora eu estou entendendo o teu sacrifício. Porque acredite, não ser pai de alguém é um sacrifício. Quando você tem
né, a possibilidade de ser pai e não consegue exercer esse lugar, esse papel, seja porque foi alienado, seja porque se alienou, se excluiu intimamente, não poder ser pai, não poder ser mãe de um filho concebido é algo terrível. Então esse pai leva uma ferida também. E o Bert foi muito, muito bom nessa carta que ele fez, porque ele dizia justamente isso. Olha, agora eu estou entendendo o seu sacrifício. Antes eu estava olhando pelos olhares da minha mãe. Agora, que eu tenho lá 70 anos, não sei quando ele tinha, mas já era idoso, eu estou podendo ver você com o meu olhar de filho. E aí ele se despede do pai e finaliza. Então aquela carta, e pode ser um bom trabalho para você que não consegue falar com seu pai, que seu pai já faleceu também, né? Escrever para esse pai também pode ser uma forma de começar a vê-lo de outra forma, né? Com um olhar apenas de filho. Porque eu vou olhar para o meu pai com esse olhar de filho como aquele que me deu a vida, aquele que é um portal para o divino, aquele que é um portal para a vida, né? E aí, olhando ele assim, eu posso me abrir para uma compreensão muito além do ego, muito além do aqui e agora. Eu posso olhar com a minha alma, eu posso olhar com o meu ser. E nesse momento eu me conecto para que toda a força que não estava autorizada a se expandir em mim, possa se expandir, possa se estabelecer. Eu reconheço e tomo a minha herança, que no final das contas é a minha força para conseguir. E isso, gente, cabe a nós mulheres, não só os homens. Vamos fazer esse movimento de acolher esse homem, né? E muitas vezes tem um exercício que a gente faz, onde a gente acolhe o nosso pai criança e deixa ele se perceber amado, mesmo que a gente não tenha uma relação com ele, para que ele possa crescer mais saudável e, consequentemente, a gente também possa se colocar nos braços dele. Isso é um trabalho muito lindo, porque é reconhecer essa humanidade em nosso pai. Então, fica aí a ideia para vocês. Olhem para esse homem, se dê a oportunidade sozinho no seu canto, ninguém nem precisa saber, né? De botar uma foto, de fazer um desenho, né, de um homem qualquer, muitas vezes sem um rosto, e de dizer: sim, sim, pai, o Senhor é o meu pai e hoje eu te acolho em meu coração como um homem comum. Eu te libero de minhas expectativas. Isso é salvação. Expectativas de um pai perfeito. O Senhor é como tinha que ser, como eu sou humano, igual ao Senhor. E eu digo sim à minha vida, agora inteiro, tomando o Senhor e minha mãe. E saiba, o Senhor fez falta. Quem sabe um dia a gente se encontra e pode fazer diferente. E se não for assim, tá tudo bem, porque o Senhor mora em meu coração. Isso é o suficiente para você mudar a sua vida. Então fica aí essas dicas e com muito carinho a gente entrega para vocês a oportunidade de ficar inteiro. A oportunidade de poder dizer: sim, eu tenho pai, eu tenho mãe, e só sou um filho, e só sou quem sou, essa pessoa, porque sou filha exatamente desse homem e dessa mulher comum. Que assim sejam, fiquem com Deus. Até mais.